Opa, Augusto falando, seja bem-vindo ao canal. Nessa videoaula eu vou mostrar algumas configurações básicas para quem quer começar a gravar arquivo MIDI aqui dentro do software Reaper. Nós vamos começar mostrando a parte de configuração da nossa interface de áudio para evitar problemas como latência. Vamos também configurar o nosso teclado MIDI para ele reconhecer o instrumento virtual que nós vamos utilizar. Vamos realizar uma gravação simples e mostrar alguns processos básicos de edição de arquivo MIDI, incluindo quantização. E no final nós vamos renderizar esse arquivo MIDI para o formato Waveform, para que você possa estar processando ele utilizando plugins ou mesmo enviando esse arquivo para alguém mixar, incluir em um outro projeto. Então vamos aqui para dentro do software que eu vou mostrar como fazer isso tudo. Primeira coisa que a gente precisa se preocupar são com as configurações da nossa interface de áudio e do nosso teclado MIDI. Lembrando que eu estou utilizando a versão 6.19 do software Reaper. Então, primeira coisa a fazer, vem aqui em cima, clique em Options, aqui embaixo seleciona Preferências ou pressiona Ctrl P, que é o atalho para quem utiliza o Windows, vai habilitar essa janela. Nessa aba lateral, clique em Device e aqui nós vamos configurar a nossa interface de áudio. Se você não tem nenhuma interface de áudio externa, aqui em Audio System, você vai selecionar Direct Sound. Se você tem uma interface externa, clique em ASIO, do jeito que eu estou selecionando aqui, e aqui em ASIO Driver, você vai selecionar o drive da sua interface de áudio. No meu caso, é uma mesa de som da Soundcraft, selecionei. Deixa marcada essa opção para ele reconhecer as entradas e saída da nossa interface de áudio. Aqui vocês vão selecionar a primeira e aqui a última entrada da sua interface de áudio. E aqui a primeira e embaixo a última saída da nossa interface de áudio. Aqui vocês podem deixar do jeito que está, lembrando que qualquer alteração que você fizer, você tem que deixar marcado a caixinha que vem antes, para ele poder reconhecer a alteração. Mas essa parte de configuração do sample rate, depois a gente faz em uma outra etapa. Uma configuração importante que a gente precisa fazer, não só reconhecer a nossa interface de áudio, mas também se preocupar com a parte de latência. Para quem não sabe, latência é o tempo que o áudio leva para percorrer um caminho, desde o momento em que ele é captado, seja por um violão ou um microfone captando a voz de um cantor, por exemplo, passando por dentro do nosso computador e por dentro do nosso software de gravação de áudio, no nosso caso o Reaper, e retornando para a nossa interface para poder ser monitorado, utilizando nosso fone ou uma caixa de monitoração. Todo esse trajeto que o áudio percorre, a gente chama de latência. Quanto menor esse tempo que o áudio vai levar para transitar por todo esse percurso, menor é a nossa percepção de delay. Para que isso não aconteça, a gente vai vir aqui, clicar em ASIO Configuration, vai habilitar as configurações do seu drive, que pode ser um pouco diferente do meu, se for uma marca diferente da Soundcraft. E o principal é essa parte aqui, as configurações do buffer size. Quanto menor, eu deixo aqui em latência baixa, e aqui em buffer size eu deixo em 128. Quanto menor essa numeração, menor é o tempo que o áudio vai levar, menor a latência e praticamente a pessoa que estiver sendo gravada não vai ter percepção ali de delay acontecendo. Porém, quanto mais rápido ou menor essa numeração, mais vai ser exigido do seu computador, do processamento do seu computador. Então, se você começar a perceber que está gravando o áudio e o áudio está ficando picotado, você vai precisar aumentar um pouco essa latência, deixar em uma numeração maior aqui e deixar aqui também em uma latência maior. Posso fechar aqui. Feitas as configurações da nossa interface, vamos agora para essa opção MIDI Devices. Aqui a gente precisa reconhecer o nosso teclado MIDI. Assim como a gente fez no caso da nossa interface de áudio, a gente vai precisar instalar um drive do nosso teclado MIDI. No meu caso, eu estou utilizando o M-Audio Oxygen 25. E assim que eu instalei o drive, ele já apareceu sendo reconhecido aqui. Tem que estar habilitado aqui Enable,
tanto na entrada quanto na saída. E se você clicar com o botão direito do mouse sobre essa opção, tem que estar habilitado aqui para Enable Input e aqui para Enable Output. Dessa maneira, a gente sabe que o nosso teclado MIDI está sendo reconhecido aqui dentro do Software Reaper. Podemos dar um OK. Vamos começar da seguinte maneira. Vem aqui em View. Vamos selecionar primeiro um teclado virtual, que está aqui embaixo, ó, Virtual MIDI Keyboard, e ele vai aparecer aqui embaixo. Eu vou só expandir um pouquinho. Reparem o seguinte, eu posso fechar essa aba novamente. Essa região aqui de baixo a gente chama de Docker. Se eu clicar aqui em View, eu tenho a opção Docker ou Alt D. Então, Alt D habilita ou não a visualização do Docker. E nessa região a gente inserta várias janelas diferentes. A que está insertada agora é o nosso mixer, que eu posso pressionar Ctrl M para habilitá-lo ou não, habilitar a visualização do mixer. Se eu pressionar Alt B, eu habilito a visualização do teclado MIDI. Se eu pressionar, por exemplo, Ctrl Alt X, eu tenho a visualização do Media Explorer. Ou posso vir aqui em View e pressionar Media Explorer. Mas no nosso caso, a gente vai trabalhar com o mixer, que é esse carinha aqui, e com o teclado virtual. Para a gente ter os dois visíveis aqui na região do Docker, o conselho que eu dou é o seguinte: clica aqui em Master e arrasta para a lateral. Perdão, clica aqui em Mixer e arrasta para a lateral. Vai aparecer essa linha azul na vertical, soltou e pronto. Nós temos o mixer aqui do lado esquerdo aparecendo, o nosso teclado virtual aqui na região do Docker, e aqui nós temos o TCP, onde a gente vai insertar as tracks com os instrumentos virtuais, e aqui nós temos a região de edição. Assim facilita bastante o nosso workflow e o nosso trabalho ali de gravação e edição de áudio, tanto MIDI quanto áudio normal em waveform. Agora a gente precisa vir aqui em Track, no menu superior, clicar para insertar um Virtual Instrument. Ele já vai abrir essa janela de plugins na opção de instrumentos e aqui vocês vão selecionar o instrumento virtual que vocês tiverem que quiserem utilizar para aquela gravação. Eu vou selecionar esse aqui, de baixo, dou um duplo clique, abriu esse carinha aqui. Eu vou selecionar um piano elétrico, que vai ser esse carinha aqui, e pronto, posso fechá-lo. Reparem o seguinte, se eu clicar nas teclas do teclado virtual, eu vou até abaixar um pouquinho o volume aqui no Knob, eu já tenho o teclado MIDI reconhecendo o meu VSTI, que está nessa track aqui. Mas como eu tenho um Oxygen, um teclado da M-Audio, se eu clicar, ele já está sendo reconhecido por aqui. Então, eu vou deixar dessa maneira, caso você não tenha um teclado físico, você utiliza por aqui. E você pode também estar utilizando o teclado do seu computador para gerar alguns comandos que aparecem aqui. Eu vou utilizar o meu teclado físico da M-Audio para a gente começar a gravar. Um detalhe importante, quando a gente insertou essa track dessa maneira, vindo aqui na track e insertando com essa opção, ele já faz todas as configurações automaticamente. Se você der um duplo clique e clicar aqui em FX para insertar um instrumento virtual, o que vai acontecer é o seguinte: você vai ter que armar a gravação, e reparem que ele já está reconhecendo a minha voz ali, e você vai ter que fazer as configurações que são essa daqui, ó. Clicando em FX, nessa barrinha lateral que tem aqui, na seta para baixo, a gente reconhece os nossos comandos MIDI. Se você quiser reconhecer apenas o teclado virtual, clica aqui no Virtual MIDI Keyboard, todos os canais. Se você quiser apenas o teclado físico que você tiver, que vai aparecer o nome dele aqui, vem aqui em cima e seleciona todos os canais. Ou se você quiser que seja reconhecido tanto o teclado virtual quanto o teclado físico, vem aqui em todas as entradas MIDI, seleciona aqui todos os canais e pronto. Dessa maneira,
não tem erro. Então, posso deletar essa track. Antes da gente continuar, aqui embaixo tem um botão escrito Seja Membro. Se você quiser participar do Seja Membro desse canal, clica ali, você vai visualizar um vídeo na qual eu explico as opções de parceria desse canal. Contribuindo, logicamente, você estará ajudando para que esse canal permaneça ativo e futuramente você vai receber um material diferenciado que só receberá quem participar do Seja Membro desse canal. Já está armada a gravação. A gente precisa gravar sempre utilizando o metrônomo. Nós temos um atalho rápido, que é esse carinha aqui. Se você clicar com o botão direito do mouse, vai habilitar essa janela de configurações. E aqui nós temos o volume do primeiro bit e dos bits secundários. Eu gosto de deixar o volume aqui em 0. E aqui vocês podem fazer algumas configurações, incluir outro som para utilizar no clique, enfim. Não vou entrar em muitos detalhes. Clicou para armar. Se eu der o play, nós já temos o clique tocando. E agora, o que a gente precisa fazer para começar a gravação é ajustar o tempo do nosso projeto. Basta vir aqui em BPM, eu vou gravar em 85, então vou digitar 85, dou um Enter e pronto. Beleza, já tem o metrônomo rolando. E agora a gente vai gravar uma coisa bem simples, uma sequência de acordes aqui, só para a gente poder fazer uma edição simples e renderizar esse áudio. Para gravar, basta clicar nesse botão vermelho ou utilizar o atalho Ctrl R para quem utiliza o Windows. Cliquei. Ctrl R novamente para encerrar a gravação e temos um arquivo MIDI gravado, bem simples, para ser o mais didático possível. Finalizou a gravação, desarma a track para não ter nenhum problema, dá um duplo clique e vai abrir essa janela de MIDI. Aqui, os comandos são muito parecidos com a janela que nós temos de edição do arquivo normal. Para você dar o zoom na horizontal, basta rolar o scroll do mouse ou pressionar as setas para cima e para baixo do seu teclado. E para dar zoom na vertical, mantém pressionado o Ctrl do seu teclado e rola o scroll do mouse. Essas duas maneiras de dar o zoom na horizontal e na vertical servem para quando a gente der um duplo clique aqui e a gente dar o zoom na horizontal e na vertical. Rolei o scroll do mouse, ele vai sempre centralizar o cursor dessa maneira. Sempre não, porque a gente pode fazer algumas configurações para alterar isso. Mas, se você não fez, vai ser sempre dessa maneira. E o zoom na vertical, mantém pressionado o Ctrl. Ele vai centralizar a nota MIDI que tiver marcada. Se eu clicar aqui no C4 e dar o zoom, ele centralizou. E eu posso estar, dessa maneira, facilitando o meu trabalho. Aqui nós temos as notas MIDI. Reparem que quando eu estou passando com o ponteiro do mouse sobre essa área MIDI, eu posso arrastar e criar uma nota MIDI. Posso clicar sobre ela e estar reposicionando em outras teclas MIDI, ou posso simplesmente selecionar e deletar também, sem problema nenhum. Eu posso vir no início ou no final delas. Deixa eu só dar um zoom aqui. E posso expandir ou diminuir o tamanho de execução dela. Aqui no meio, a gente tem uma linha, quando o ponteiro tem duas setas, uma para cima e outra para baixo, você pode aumentar o velocity, que é o volume, ou diminuir. E você também pode fazer isso aqui embaixo, na opção de velocity. Reparem como é que esse pontinho azul aqui, ele vai subir ou descer. Ou seleciona aqui e faz o mesmo movimento. Eu prefiro fazer por aqui que eu acho mais fácil. Aqui é uma edição básica para quem está começando e a gente precisa quantizar. Para a gente quantizar esse trecho aqui que eu fiz os acordes, eu fiz 2 acordes dentro de um compasso. Eu preciso primeiro ajustar o grid do meu projeto. Então, eu venho aqui em Grid, está 1/8 e eu vou deixar 1/4,
para eu ter apenas 4 marcações verticais em cada compasso. Aqui eu tenho um compasso, o início e o final de um compasso, que é o compasso 2. Aqui o início e o final do compasso 3, por aí em diante. Então, feito dessa maneira, eu fiz as marcações aqui em 1:4 e eu quero quantizar esse trecho que eu estou selecionando com o botão direito do mouse. Selecionei, vou quantizar, basta pressionar o Q de Quantize ou clicar em Q, que é o atalho, e vai habilitar essa janela aqui. As configurações aqui são o seguinte: você pode quantizar utilizando o grid, que é o que a gente quer fazer, por isso que a gente fez uma marcação de grid 1:4, ou manual, eu vou deixar utilizando o grid. Você pode selecionar todas as notas ou só apenas as notas selecionadas, que é o que eu normalmente costumo utilizar. E aqui eu costumo utilizar essa opção para ele quantizar seguindo o início e o final da nota. Ele vai preencher todo o espaço. Se eu deixar aqui em posição, olha o que vai acontecer. Bypass, vocês verem que ele realmente deu uma puxada ali, botou todo mundo no grid. E eu gosto de fazer dessa maneira aqui, preenchendo todo mundo. Feito isso, dou um OK. Aqui eu já tenho alguns erros que eu posso corrigir na mão. Selecionei os dois e trouxe para cá. Lembrando que o snapping está acionado. Se vocês quiserem ter um movimento livre, você tem que desabilitar o snap ou manter pressionado o shift do teclado enquanto você faz o movimento. Eu gosto de trabalhar com snapping, exatamente para ele preencher ali. Selecionei isso aqui, preenchi no final. E vamos ouvir esse trecho aqui para ver se está certinho. Aqui também eu tenho que puxar até o final. E essa parte aqui, como eu fiz um tempo diferente da parte dos acordes, eu tenho que mudar aqui as linhas, porque senão ele vai puxar esse carinha, por exemplo, para cá, ó, e é o que eu não quero que aconteça. Então, eu vou deixar 1/8 para poder ter mais linhas de marcação na vertical. E agora sim, eu posso quantizar, selecionando todo mundo aqui, pressionando o Q. Ele deu uma quantizada, confirmo e pronto. Vamos dar um confere em tudo. Aqui tem que corrigir também. Tá feito. Uma edição básica dentro de uma gravação simples que nós fizemos. Podemos fechar aqui. Eu não vou manipular o volume, porque foi acorde, eu acho que não tem tanta necessidade. Vocês já entenderam também como faz. Posso fechar e eu tenho aqui meu arquivo quantizado direitinho, do jeito que eu gostaria. Dessa maneira, a gente pode simplesmente deixar assim e você ir produzindo outros arquivos MIDI e no final renderizar todo mundo. Mas o que eu quero fazer aqui é renderizar dessa maneira que está. Eu vou trazer o arquivo aqui para o início que ele começa, porque a gente deu um espaço de um compasso e aqui é um espaço vazio. Vou trazer para cá. Aqui eu tenho um finalzinho também que está vazio, não tem nenhuma informação. Vou trazer para cá. Eu quero apenas essa região. Por quê? Se eu vier aqui e arrastar, eu quero que eu tenha a possibilidade de ter o loop acontecendo, mas ele sempre vai fazer dessa maneira, mantendo os espaços antes e depois do momento da gravação, e não é o que eu quero. Então, seleciona apenas aquela região que tem a informação de áudio, a informação MIDI, botão direito do mouse e clica em Glue Items. Ele vai criar um arquivo novo. Repara só o seguinte, se eu vier agora aqui no final do arquivo puxar, eu consigo dar o loop com o tempo certinho. Se eu der o Ctrl Z aqui, olha o que aconteceria antes de dar o Glue Items. Não é exatamente o que a gente gostaria que acontecesse.
Então, vamos voltar aqui. Tem que sempre deixar só a região que tem o arquivo MIDI, botão direito do mouse, Glue Items, para criar um novo arquivo e pronto, agora eu posso dar o loop. Dei o loop ali, eu quero apenas esses dois trechos aqui, estou chegando até mais ou menos no compasso 10. O 1, o compasso inicial aqui, eu deixei para marcação de clique, para ser uma introdução ali e a gente poder começar a partir do compasso 2. E agora eu quero gerar esse arquivo MIDI, transformá-lo em um arquivo de waveform, um arquivo de áudio, para que eu possa renderizar e enviar para alguém, ou até mesmo trabalhar aqui dentro com plugins insertados, enfim, sair dessa cara MIDI, depois de já ter feito toda a edição, depois de já estar tudo certinho. É bem simples, botão direito do mouse sobre a track, vem aqui em Render Freeze Tracks e você vai renderizar. Eu gosto de renderizar em estéreo, mesmo sendo um piano aqui, mas eu gosto dos efeitos em estéreo. Se for ali um arquivo mono, exclusivamente mono, você pode selecionar mono ou multicanais também tem essa opção. Eu vou clicar aqui em estéreo e reparem o que vai acontecer. Ele cria uma nova track com aquele arquivo MIDI transformado em um arquivo de áudio, em um waveform, sem o plugin estar insertado, ele mutou a track de baixo, e se a gente der o play, a gente vai verificar que está o arquivo ali rolando, eu não preciso mais do plugin VSTI. Finalizando essa videoaula, vamos aqui em File, clica em Render ou pressiona Ctrl Alt R, que é o atalho, vai habilitar a janela de renderização. Podemos renderizar selecionando o áudio que está saindo pelo nosso Master Mix, que é exatamente o que eu quero. Eu quero o projeto inteiro, mas poderia ser apenas uma região selecionada, deixar o projeto inteiro. Aqui eu vou selecionar a pasta do meu computador na qual eu vou salvar esse arquivo. Vem aqui em Documentos, eu já tenho o meu projeto aqui. Aqui eu posso incluir um nome diferente. Eu vou colocar áudio em caixa alto. Posso selecionar o sample rate, eu vou manter o 48.000 Hz, que foi da gravação. O arquivo é estéreo, então vou manter estéreo aqui na opção Channels. E aqui embaixo a gente pode selecionar o formato. Eu quero que seja um Wave, mas poderia ser em MP3 ou qualquer outro formato que tem aqui. Clico para renderizar. E pronto, ele renderizou. Se eu clicar aqui, vai habilitar a janela onde o arquivo foi renderizado, que é esse arquivo aqui. É isso, pessoal. A dica de hoje foi essa. Se vocês gostaram desse vídeo e quiser, deixe o seu like, se inscreva aqui nesse canal. Não esquece também de deixar marcado o sininho para vocês não perderem nenhuma novidade. Toda semana eu trago conteúdo novo sobre gravação, edição, mixagem e masterização de áudio aqui no Software Reaper. Eu também falo um pouco da parte de edição de áudio do software DaVinci Resolve e da parte de áudio do software OBS Studio. Como eu falei anteriormente, aqui embaixo tem um botão escrito Seja Membro. Se vocês quiserem participar do Seja Membro desse canal e contribuírem para que esse canal permaneça ativo, só clicar ali vocês vão visualizar um vídeo na qual eu explico as opções de parceria desse canal. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, que sempre que possível eu respondo a todo mundo, e se for uma dúvida relevante, eu gravo uma videoaula explicando como resolver esse problema. É isso, pessoal. Forte abraço a todos, até a próxima. Tchau!